Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre o fotômetro de mão. Qual que é a diferença desse fotômetro para o fotômetro que tem na câmera de vocês? Qual é a diferença de medir apontando para a câmera e medir para a fonte de luz? Será que tem diferença? Será que tem um jeito certo de fazer isso? Será que com o LCD das câmeras cada vez melhores e você sabendo ler direitinho o histograma da sua câmera, será que você precisa de um fotômetro de mão? Bora lá falar sobre isso. Não, então primeiro de tudo vamos entender direitinho como funciona o fotômetro de mão. O fotômetro da câmera ele lê a luz refletida pelo seu objeto, pelo seu retratado, né, pelo ambiente, enfim. E o fotômetro de mão ele lê a luz incidente, então teoricamente uma medição mais precisa. Basta que você coloque numa situação como essa, por exemplo, basta que você aponte na direção da câmera, faça uma medição. Vou colocar 2.2 lá no meu vídeo de abertura de diafragma, ISO 400, 1/50, pronto. Tem a exposição correta dessa cena, basta a gente sair fotografando ou filmando aqui no caso. Mas às vezes a situação de luz que você tá, ou o set de luz no estúdio, por exemplo, que é onde a gente usa mais o fotômetro de mão, né? Hoje em dia. E também quando na fotografia de filme a gente usa bastante por conta da luz incidente, é mais fácil. Algumas câmeras antigas também não tem nem fotômetro, então a gente acaba usando muito o fotômetro de mão, tá? Uma curiosidade aqui. Mas voltando aqui para o fotômetro de mão, faz então diferença se eu apontar para a fonte de luz, ou se eu medir para sombras, né? Ou se eu colocar debaixo do queixo do modelo, enfim. A resposta é depende. Depende porque é o seguinte, se você tiver com um set de luz, por exemplo, uma luz principal e super distante de você, sei lá, 3 metros de distância essa luz. Cara, não vai fazer diferença se você medir aqui ou se você medir aqui, né? Mas se você tiver com uma luz um pouco mais próxima, como a gente tem aqui, por exemplo, né, a luz da janela está bem próxima. Se eu medir a luz aqui, eu tenho 2.5. Se eu medir a luz aqui embaixo, eu tenho 2.2. Se eu medir a luz aqui do lado, eu tenho 1.3. Então, em situações onde você está mais próximo da fonte de luz, essas medições variam mais, né? Mas essas variações aqui são variações pequenas de diafragma, né? Se você tiver com a luz bem próxima do modelo, tal, você pode ter diferenças, sei lá, de 4 pontos, né, em relação à área de alta luz e à área de sombra. Então, nessas situações, eu realmente recomendo que você meça pela alta luz. Então, resumindo a dica é o seguinte: se as luzes estão um pouco mais distantes, se a luz geral que você está programando para a foto é uma luz um pouco mais flat, faz muito pouca diferença onde você mede. Mas se você está buscando, você está trabalhando ali com um retrato um pouco mais dramático, uma cena um pouco com bastante, né, com bastante mais contraste, por exemplo, é bem interessante que você meça pelo highlight, se você estiver trabalhando com o digital. Se você estiver trabalhando com o filme tem uma margem de recuperação, de estouros de luz muito melhor, né? Na verdade, na direção oposta do digital, é muito complicado recuperar sombra no filme, então se for para recuperar alguma coisa, que você recupere o estouro de luz se a gente estiver falando de negativo, tá? Quando a gente estiver falando de cromo, né, de diapositivos, aí a coisa fica um pouco mais complicada, fica um pouco mais complexa porque ele não tem quase alcance dinâmico, esses cromos. A gente vai falar aqui em alguns vídeos sobre fotografia analógica, eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, mas a fotometria para o cromo, por exemplo, tem que ser muito cravada, tem que ser muito perfeita. Tá? Se você percebeu o último vídeo aqui que eu fiz sobre a sombrinha translúcida, você vai perceber o quanto eu coloco bastante próximo a fonte de luz. Então, nesses casos, é bem legal você medir pelo highlight e ter um arquivo onde você pode trabalhar com bastante conforto depois na pós-produção. Ok? E na semana que vem, eu vou trazer alguém aqui para fotografar, então a gente vai ver na prática como é que essas diferentes formas de medição podem interferir no resultado da sua fotografia. Se essas dicas foram legais para você, deixa aí o seu joinha. Se esse conteúdo do canal também te interessa, por favor, se inscreva, dê uma força aí pra gente. Se você não sabe exatamente o que a gente vai tratar aqui nos próximos meses, no vídeo de abertura aqui, eu dei uma palhinha ali sobre tudo que a gente vai falar por aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Bora caminhar juntos?